Iturbe é ou não um jogador que interessa a diretoria esmeraldina? É notícia verdadeira ou é mais um fake news que estão lançando aí, Edminho? Boa tarde, seja bem-vindo ao Debate das Feras. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News, é um prazer, a todos vocês e da mesa. Só espero que o Borginho lembre da nossa amizade, tanto carinho que meu pai tinha, e não queira provocar uma desavença de uma amizade tão bonita que tem entre eu e meu amigo Nivaldo, certo? Bom, Edmir, como é que você está? E se quiser me convidar para esse podcast, eu vou com prazer. Vai ser muito bom. Maria. E a parte musical fica com o Nivaldo, né? Não, e a parte musical é com o Nivaldo. Imagina a gente contando história com o Edminho junto. Sair coisa senhora, demais, hein? Você tá doido. Eu fiz um podcast com o Edminho. Pois não, Edminho, pois não. Vamos lá. Na verdade, o Goiás fez um teaserzinho, né? De botar uma bandeirinha do Paraguai. Evidentemente, todos sabem que o Goiás está atrás já há tempo, né? De mais um jogador para fazer aí parte do nosso elenco, ocupando a camisa 10, até porque o Goiás confia muito no Marquinhos Gabriel, confia muito no João Paulo, que são promessas, né? Aí já promessas. João Paulo, que é um menino que veio para a base, que está tendo sua oportunidade, e o próprio Carlos Maia, né? Mas, evidentemente, a gente está qualificando o elenco para no mínimo três em cada posição, como eu já tinha colocado para vocês. E é lógico, quando você põe uma bandeirinha, começa vocês mesmos, né? Sai procurando o nome de vários jogadores. Então, né? Eu não sei se o Iturbe é paraguaio, não sei se ele é argentino, nacionalizado, eu não sei bem o que é, mas a verdade é que até para acabar com essa especulação desse jogador, tá certo? Tanto que eu já falei 1000 vezes, né, com o próprio Índio Ramírez, né, esses dois atletas nunca esteve em nenhum momento o Goiás procurou e não irá procurar para fazer parte do nosso elenco, até porque o jogador do que nós estamos trazendo e não é uma indicação, nesse caso, a indicação do nosso treinador, do Guto, né? Ele já, desde o ano passado, queria ter levado ele para o Curitiba, não foi possível, né? E agora, desde dezembro, a gente vem lutando, tentando de tudo quanto é maneira, né? E praticamente, um jogador desse que já estava praticamente contratado lá por um time da Grécia, né? E conseguimos aí acertar com esse jogador. Peço aí desculpa a vocês, e a gente não irá falar, não irá confirmar o nome desse jogador para vocês e para ninguém ainda, até por uma questão ainda que a gente precisa contratualmente, a gente tem que estar muito bem amarrado, tá certo? Mas já está em São Paulo, já chegou. Hoje, às 23 e pouquinho, estará fazendo seus exames médicos em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Na segunda-feira estará fazendo os exames com o Dr. Túlio, do qual, como o jogador está vindo de fora, já estamos aproveitando dentro desse protocolo muito rígido que o Goiás implantou desde 2023 agora, né? A gente está preferindo fazer, principalmente nesses jogadores que existe um investimento maior, a gente está tomando toda a precaução e ter as imagens evidentemente, do maior centro de medicina do país, que é São Paulo. 1h02 da tarde agora. Edmilson, só para a gente fortalecer essa informação. O Iturbe, então, nunca esteve na cabeça do Arley, na sua cabeça, nunca esteve na pauta de contratações. O Goiás nunca pensou, nunca teve interesse na contratação do Iturbe. É isso, né, Edmilson? 1h12. Não, desde o início, nós estamos focados neste jogador, que foi um pedido do Guto, na verdade. Não é uma indicação nem do Arley, nem minha, nem do departamento do Goiás. O Guto trouxe esse nome, muito difícil, né? Nós já estamos para quase 30 dias, mais de 30 dias, que a gente tentou a primeira investida, né? Então a gente tem muita confiança que este nome que o Guto nos indicou, como ontem, depois do jogo de Inhumas, ele, devido à notícia que demos para ele, que o Matheus Peixoto
demorará um pouco mais para sua recuperação. Evidentemente, com a contusão do Breno, ele também indicou para nós o Gabriel Novaes, e de imediato fomos atrás, já está em Goiânia fazendo os exames, já fez os exames médicos, de tarde continuará fazendo, e aí sim, sendo aprovado, já possivelmente estará, inclusive, no BID, para que hoje acho que é o último dia, se não me engano, tá certo, das inscrições, né? Então o Gabriel estará, se Deus quiser, sendo aprovado no BID para compor o nosso elenco para a continuidade da nossa pré-temporada. 1h14 da tarde, Canaã Telecom, a melhor fibra de Goiânia. Planos a partir de R$ 99,90 por mês. Mais emoção, velocidade, ideal para filmes e séries. Curta aquele jogo online, acesse as suas redes sociais e navegue sem problemas. 3294-9346. Canaã Telecom, a net que não trava. E Drogaria Atlântica, preço bom em medicamentos e perfumaria. A receita certa da sua saúde. Ligue agora, 3289-4040, 3289-4040. Drogaria Atlântica. Nivaldo Carvalho, comandante das Feras do Esporte. Edmil Pinheiro, mais uma vez, dando alegria aqui para as Feras do Esporte, com a sua presença ao vivo no debate das Feras. Você tem pergunta, comandante? Tenho, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Edmil Pinheiro. Antes de mais nada, gostaria de salientar que o Edminho é uma das pessoas mais sérias que eu conheço. É um rapaz íntegro, tanto é verdade que começou a trabalhar com 10 anos. O pai dele teve esse mérito de colocá-lo para trabalhar com 10 anos de idade, e por isso é que é essa máquina de ganhar dinheiro que é hoje. Um rapaz inteligentíssimo, íntegro em todas as suas ações, e é uma pessoa que merece de nós todo respeito e consideração. Mas a pergunta, Edmir, é exatamente em cima disso. Hoje, rede social propaga as coisas com muita velocidade, né? Sendo verdadeiro ou não o fato, a propagação ela é com a velocidade da luz. A gente sabe que tem muito balão, né, muito chute. O que é balão? É notícia inventada, aquela coisa que dá na telha da pessoa e ela ou fala ou publica, e isso acaba gerando algum desconforto para os dirigentes. Mas a pergunta é exatamente em cima disso. Essa questão aí desse YouTube, isso aí foi uma notícia, uma fake news, né? Mas até que ponto, Edminho, isso acaba atrapalhando o dia a dia de vocês, que vocês estão focados em reforçar o elenco, que tem muitas competições para esse ano, né? Muitas competições importantíssimas. Isso, de alguma forma, atrapalha o dia a dia de vocês no que diz respeito a essas contratações, porque o torcedor, logicamente, vai ficar em cima para saber se isso procede ou não procede. Nivaldo, a nós especificamente não, né? A gente sabe que o torcedor é muito ansioso, né? E a gente entende isso, né? É uma pena que às vezes nem todos procurem entender e estudar quando se põe um nome, às vezes por um ou outro, até da própria vontade, a pessoa, o próprio torcedor, ou o próprio jornalista, até muitos deles que às vezes cobrem, a gente sempre fala, precisa ir a fundo, estudar, porque a gente tem hoje um critério para trazer os jogadores que é muito rigoroso. Então não é porque, por exemplo, o Guto indicou para nós este meia, este 10, que isso aí passa a ser a verdade absoluta. Ele põe na mesa, ou o Arley põe na mesa, ou um jogador põe na mesa, ou o próprio presidente põe na mesa. Exemplo mais claro, quem trouxe o Lozano foi o presidente, e na hora, quando ele botou no Apupa, era uma oportunidade gigante, né? Foi um achado, como ele trouxe o Sidmar, o exemplo, o próprio Edu, hoje, né, foi uma indicação do próprio presidente. Você vê que aqui no Goiás a gente está muito antenado. O presidente mesmo tendo afastado, está de licença, mas não para um minuto, né? E aí o que acontece? Não quer dizer, vai para a mesa, Guto aprova, o departamento de análise do Goiás aprova,
Arley aprova, Dudu aprova, eu aprovo, ok, aí vamos atrás de efetivar essa compra, essa negociação. Então, para chegar até isso, demora bastante, né? E uma série de coisas. Nós tivemos há pouco tempo atrás um jogador que chegou até antes da própria vinda da comissão técnica e que na sua primeira condição aqui, que não se enquadrou dentro da política, dentro da cartilha de normas e disciplinas do Goiás, nós agradecemos e liberamos, ele foi embora. E assim vai ser com todos, vai ser com qualquer um, desde a sua chegada ou até quando da sua estadia aqui dentro da sua temporada. Né? Nós não abriremos mão de jeito nenhum daquele grupo que há 2 anos, nós que acho que foi o segredo do Goiás até agora, de estar conquistando todos os seus objetivos traçados, que era primeiro voltar à Série A, voltamos com toda a tranquilidade, era de ter feito uma Série A sem susto, e para nossa surpresa caiu como bônus a Sul-Americana, né, que já nos traz uma outra responsabilidade maior, com 5 competições esse ano, é por isso que está se fazendo esse investimento. Então, a gente sempre coloca para as pessoas, para vocês, que ficam ligando para a gente, que pegam a informação, que pega por Arley, né, que tenham cuidado com esse tipo de informação, para que não se precipitem, para que vocês transmitam um nome correto. Então, um exemplo, esse Índio Ramírez é jogador do Goiás que já deve ter marcado os 4 gols, né? E o Goiás nunca foi atrás dele na vida, né? E tem pessoas, torcedores, e tem principalmente gente da imprensa que banca até hoje, até agora, que ele vai ser jogador do Goiás. Paciência. Então, eu digo, para nós não atrapalha nada, né? Claro, que a gente quis criar realmente uma expectativa, né? De que realmente brincar com a questão de um Paraguai, e lógico, vocês pesquisam tudo e saem levantando tudo quanto é meia Paraguai que possa ter 10 e começa. Eu me mandaram mais de 10 nomes, não só do Iturbe, né, que é um jogador conhecido aí para muitos, mas que na nossa análise, que nunca nem se cogitou, não é nunca o perfil do jogador que o Goiás busca. Então, é mais ou menos isso. 1h22 da tarde agora, monitoramento 24 horas para sua residência ou empresa com a Roadsat. Monitoramento completo a partir de R$ 190 por mês. Pense na segurança do seu patrimônio e da sua família. Liga agora Roadsat 0800 600 1121, 0800 600 1121. Roadsat. Marcelo Borges e Edmil Pinheiro ao vivo, 1h22 da tarde, Borginho. Edmil, a gente sabe a distância, o esforço da diretoria para montar um time, dentro da minha visão, mais competitivo daquele do ano passado, onde o Goiás conseguiu a permanência com certa tranquilidade. Eu tenho dito isso aqui. Nós estamos na 7ª rodada do Goianão. Eu tenho observado muita gente já pegando no pé do Guto. Acho que é cedo, pela capacidade do treinador, uma reformulação no elenco. A paciência da diretoria com o Guto, o ambiente continua dentro daquela harmonia que eu imagino que esteja? Eu não consigo nem entender de falar de paciência da diretoria com o Guto, porque nós estamos no início de pré-temporada, né? O Guto vem fazendo o rodízio para que dê condições aos atletas. Teve atleta até hoje que nem estreou ainda. Caso do estreou que eu falo dessa temporada, do Dieguinho, né? Então, quer dizer, o Felipe jogou 2 jogos, né? Então, eu acho que até o próprio Guto tem feito um pouco rodízio, ele sempre quer ganhar, tem que estar ganhando, né? E dentro dos nossos objetivos, nós estamos muito além até do objetivo, que não seria surpresa também se estivéssemos abaixo até da tabela, porque é um time que cada hora entra um, alguém vai. Você foi jogador de bola, o time. Não existe time sem. Você sabe qual é o time do Palmeiras, você sabe qual é o time do Flamengo que vai disputar o Mundial, evidentemente, porque já existe ano
nós estamos praticamente formando um novo time, né? E esse novo time, primeiro você tem que dar condições aos atletas de todos, tá? Estreou agora o Bruno Santos, estreou por 20 minutos, um jogador que veio do Chipre, um jogador que está na Europa há muitos anos, vai demorar um tempo realmente para ainda para a fase de adaptação. Então eu não sei, né? Aí o Goiás no ano passado, nós vamos lembrar, ganhava tudo com a parte elástica e chegou no fim do campeonato, não teve ninguém, perdeu o campeonato. Aí o mundo velho caiu. Então, quando eu coloquei e fui mal interpretado, que você não quer ganhar o campeonato, não é bem assim, é que a importância que tem o campeonato goiano é para que a gente possa experimentar o João Paulo, a gente possa experimentar o Carlos Maia, a gente possa vir trazer um jogador como o Bruno Santos e dar uma adaptação dele para o Brasil, é pegar o próprio Felipe que vocês estão vendo aí, vai ser, sem sombra de dúvida, um jogador, né, que verdadeiramente já é um jogador formado, mas estava sem jogar muito desde agosto do ano passado. Vocês a cada dia têm visto encantar com o Zé Ricardo, né? Todos aí vendo o que está sendo o Sander, daqui a pouco vai acontecer com o Alisson, vai acontecer com o Diego. Infelizmente o Breno começou a demonstrar o potencial que tem, rompeu. Então, para tranquilizar a vocês e coisa, eu volto a repetir, já falei isso, né? Quando da contratação do Guto, Guto, só para você ter noção como é que é o Goiás, tá? Se o Goiás, se o campeonato goiano aqui, sabe qual é a chance da gente mandar embora? Nem no Goiano e nem no futuro, né? Essa não é a nossa vontade. Mas se eu mandasse, por exemplo, o Guto embora, eu tinha que pagar o contrato dele inteiro. Vamos pôr isso, só para você ter uma noção como é que o Goiás está trabalhando, né? Como que o Goiás pensa. Então, nós estamos muito, mas muito satisfeitos com o trabalho da comissão técnica, da nossa comissão técnica permanente, que tem dado uma estrutura também fantástica para o professor Edson. Nós estamos ainda, estou acabando de fechar, hoje eu assinei os contratos do aparelho Quineu que compramos um aparelho da biopendância no 770 da Bore, fizemos uma permuta de 6 esteiras novas, 4 bicicletas de ultra modernas novas, 2 bicicletas que ficarão lá no estádio Ailê Pinheiro, de última geração para aquecimento, trabalha com todo o corpo, trabalha com braço, com tudo quanto é jeito, tá certo? Fizemos investimento pesado em aparelhos de laser, de recuperação de catapult, que é para medir. Eu domingo estava vendo os atletas já logo no vestiário. O nível de informação que tem hoje é uma coisa absurda, né? Porque o nível de desgaste, e nós estamos sendo premiados, né, de participar desse triatlo, nos diz que não é nem campeonato por Goiás. Eu ontem fiquei até surpreso de novo. O Goiás parece que joga de novo às 10h30 da tarde, né? 10h30 da manhã, né? Jogou com todo o cuidado lá em uma cidade maravilhosa, onde a gente foi muito bem recebido, mas fazer com que o jogador tenha ânimo para jogar num gramado daquele assim, que aparentemente parece que está bonito, mas um sol de 3h30 da tarde em Goiás. E o Goiás está experimentando todos esses tipos. Então, nós estamos fazendo uma pré-temporada bem feita. Do Oiapoque ao Chuí, do Polo Norte ao Polo Sul, entendeu? Então, quer dizer, estamos enfrentando. Então, estamos bem tranquilos, bem satisfeitos, né? E com certeza ainda tem jogadores para chegar. Chegou um hoje, chega um, se possível, na segunda-feira. Tem Matheus Peixoto ainda por vir. Tem alguns outros que a gente está avaliando ainda. É isso aí.
1h27 da tarde agora, debate das feras, oferecimento à setora cruzeira mais famosa do Brasil, produzida em Goiás há mais de 60 anos. Emanuela Moda Íntima, acesse, conheça emanuelamodaintima.com.br. Restaurante Chão Nativa, a maior delícia do Centro-Oeste brasileiro. Traga a sua família para o almoço 100% goiano. Avenida T11, 44, Setor Bueno, 3241-2266. E Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. 1h28 da tarde, você ouvindo o debate das feras, Edminho Pinheiro, ao vivo. Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, de forma exclusiva. Sua pergunta, maestro Tim. Boa tarde, Edminho. Um forte abraço para você. Edminho, nós estamos vendo aí, chegando ainda jogadores, né? O Gabriel Novaes chegando, tem essa possibilidade aí desse meia, tá acertando. Qual posição ainda preocupa a diretoria? Tem alguma posição que você ainda vê uma carência? E se seria essa lateral direita? Por mais que chegou o Bruno Santos, a gente tem visto aí dificuldade, né, de achar um jogador específico, tanto que o Guto teve que improvisar alguns jogadores. Lateral direita, zagueiro, ainda tem possibilidade de chegar antes das principais competições que o Goiás vai disputar? A questão da lateral direita, ela foi bem clara, né? O grupo demonstrou. Primeiro, ele tem que estar nesse momento preservando o Maguinho, né? Até porque, no entendimento dele, não é possível um jogador ficar entrando com a torcida, ficar pegando no pé. Claro que a gente sabe que é o início de pré-temporada, aconteceu do Apodi machucar, né? Aconteceu nesse meio tempo, o Dieguinho que poderia cobrir ali também, está machucado, e o Diego da base estava no Sub-20, na Copinha, né? Enquanto isso o Bruno não chegava, chegou agora praticamente há uma semana que legalizou, ainda tem um processo, então, para ali nós temos também. Agora, a gente agora, o time e amigos, os ouvintes da Band, se porventura pintar como pintou essas duas oportunidades agora, né? Talvez um próprio lateral, um próprio ala, talvez mais um zagueiro, principalmente canhoto, de uma pouco experiência a mais, até porque canhoto hoje nós temos o Bruno Elo, que está vindo muito bem, mas todos nós sabemos que o ofício dele é lateral, né? Porém, a gente sabe, desde quando contratamos, que estava quase trazendo um 2 em 1, né? Então agora é tranquilo, estamos acho que está com muito recheado, muita fartura. Estamos talvez para compor a reposição do atleta que foi embora, que liberou, que foi para o Mirassol. Chegou o Wendel aí, se tiver porventura aparecer uma oportunidade interessante, a gente também poderá trazer. Mas estamos muito conscientes de que montou-se um grupo muito forte, que tem muito a crescer, tá certo? Durante o ano, né? Principalmente nesses próximos meses aí, até iniciar a própria Copa do Brasil, e aí sim, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. 1h32 da tarde agora, Centro-Oeste Express, padrão de qualidade em transportes, atuando no segmento de cargas, armazenando com experiência, garantia, agilidade e segurança. Centro-Oeste Express atende as principais marcas brasileiras. Quer solução para sua casa e construção? Sebaco Home Center. Lá você tem preço bom, ótimo atendimento e você ainda ganha um rejunte a cada 5 metros quadrados. Não perca tempo, Sebaco Home Center. E Link Telecom, 100% fibra ótica. A conexão que faz toda a diferença. Todo mundo tá mudando, só falta você. Ligue agora, 30-998-7606. Link Telecom. Gernézer Paulo, sua pergunta para Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. 1h32 da tarde, mais estudioso. Obrigado, Thiago. Boa tarde ao Edminho. O Edminho até falou essa questão, né, do jogador ter esse paraguaio, ter um acerto próximo com o futebol da Grécia. Eu até vasculhei alguns sites paraguaios aqui, encontrei lá o Danilo Santa Cruz num possível acerto com o Atromitos. Os times da Grécia têm nomes muito exóticos. Mas é o Edminho quem vai ter que confirmar esse nome aí, eu só estou falando de uma curiosidade que eu encontrei aqui. Bom, Edminho, você falou que o Goiás faria uma pré-temporada de 45 dias, né? Outro ponto que eu observei foi lá em Umas, em entrevista ao André, você citou que o Goiás tinha 5 competições neste ano, o que é verdade.
E eu tenho visto muitas pessoas falando assim, a Copa Verde é uma competição altamente, a logística é muito ruim. E eu fui fazer uma apuração, Edminho. O Goiás, numa Copa Verde, ele faria 4 jogos na Serrinha e viajaria apenas 2 vezes, isso se ele chegasse à decisão. Provavelmente uma capital aqui do Centro-Oeste na semifinal, talvez nem precisasse viajar se o adversário fosse o Vila, e na final, muito provavelmente, o Belém ou Manaus, que é onde o futebol tem mais força no norte. Este elenco de três times, como você vem citando, você pode, talvez, a diretoria do Goiás, a comissão técnica, optar por colocar um time profissional e não sub-20 nessa competição, numa tentativa de já entrar na terceira fase da Copa do Brasil? Aliás, esse vai ser um assunto específico que será tratado com toda, né, a estrutura do Goiás, seja o profissional, seja a base, né, e aí nós vamos avaliar bem naquele determinado momento, tá certo? De qual será a melhor estratégia a utilizar. Se é, evidentemente, utilizar boa parte da estrutura que fez o belo trabalho na Copinha, evidentemente já temos 5 atletas que tiramos daquele time e está integrado ao elenco, né? Praticamente 4 já treinando. Infelizmente o Pedrinho teve uma contratura muito grande, né? De grau 3, 6 centímetros de posterior, devido àquela situação desumana que eu acho que os atletas jovens enfrentam na Copinha. Todo mundo fala, mas é menino. É menino, mas é menino que trabalha em altíssima exigência, que o futebol é diferente do vôlei, diferente do basquete, por isso que basquete e vôlei você joga quase todos os dias sem o menor problema, né? Porque o índice de choque, de impacto é completamente diferente. E aí você vai enfrentar aqueles gramados na época de São Paulo, que é chuva, e aqueles gramados muito pesados. Evidentemente aconteceu o que aconteceu com a jovem promessa dessa do Goiás, e agora só Deus sabe aí, se com 45 dias talvez, 30, sei lá quanto, o Pedrinho possa estar integrando de volta aos treinamentos. Então, Gelés, será feito com muito carinho, tá certo? Com muito critério, discutido bastante pela Comissão Técnica Permanente do Goiás, pela comissão do Guto, com o Dudu, com o Mário, com todos, né? Com o Arley, que é o nosso vice-presidente de futebol, e aí encontraremos talvez o melhor elenco ou ali naquele time para disputar jogo a jogo. 1h35 da tarde agora. Acho que é isso, né, Edmir? Obrigado aí mais uma vez, né, pela entrevista exclusiva aqui no microfone da Band News Goiânia, né? Obrigado pela sua disponibilidade. A gente reitera aqui mais uma vez, né, o respeito que a gente tem com a figura do Edmir Pinheiro, que ele representa para o futebol goiano, né, a família, o que ela representa para o futebol goiano, e acima de tudo, né, a honestidade, o caráter e principalmente, o tanto que o Edmir, Paulo Rogério e o Arley Menezes têm trabalhado nesses últimos anos para que o Goiás volte a ser um gigante do futebol brasileiro, e está voltando, porque o Goiás hoje tem seriedade, tem gente competente, gente honesta e gente que ama o Goiás de verdade, gente que tem um sangue verde desde pequeno, cuidando do maior clube do Centro-Oeste brasileiro. Obrigado, presidente, um abraço, fica com Deus, bom final de semana, valeu pela entrevista, Edminho. Obrigado a todos vocês e um bom fim de semana a todos. Muito bem, Edmir Pinheiro exclusivo aqui no microfone da Band News. Acabou então.